mesmo. E os que são daqui? É o restante, né? Lógico. Brincadeira. Pronto, como o Jardão já falou o meu nome, Osésio permanece o mesmo até esse momento, certo? Um pouquinho de mim. Eu tenho 31 anos, um cara de 20, certo? Tá errado, né? Eu participo da comunidade de Shalom, um pouquinho da minha trajetória eu vou falar agora. Sou de Pacajus. Pacajus já é interior, eu moro no interior do interior, certo? Só que hoje eu moro no Banguê, que é um bairro de Pacajus, próximo à rodoviária. Meus pais são separados. Eu tenho um irmão de 25 anos e uma irmã que tem 15 anos. E tive uma experiência com Deus, eu tinha 13 anos. Embora eu já fosse da igreja desde criança já, sempre gostei muito do catecismo, das coisas de Deus, né? Desde 7, 8 anos eu já me encantava muito com a igreja. Mas o meu seminário de vida no Espírito Santo foi em 97. Então minha experiência com Deus foi com 13 anos. Tive experiência com Deus no período que eu tive depressão, uma depressão forte mesmo. E essa depressão durou dos 13 aos 15 anos. Essa depressão foi decorrente, meu pai e minha mãe sempre foram muito bons comigo, né? Com os outros irmãos. Porém, meu pai era alcoólatra. Não no início do casamento, mas uns 3, 4 anos depois, ele enveredou pelo alcoolismo. É um mal que tem destruído, infelizmente, várias famílias, né? Nesse decorrer foi passando-se o tempo e algumas situações foram acontecendo na minha família, entre meu pai e minha mãe, que não dá para expor aqui, que foi acarretando um grande medo em mim. Crise de ansiedade, crise de medo mesmo do meu pai, por conta que o alcoolismo ia se agravando. Então depois explodiu a depressão. No início eu estava meio doido, porque eu só vim descobrir que era por conta da família depois. Porque no início eu tinha muitos pensamentos loucos, tipo, eu ficava pensando blasfêmias contra Deus, eu tinha pensamentos imorais sem querer, muito imorais, era algo meio doido. Eu ficava falando sozinho nessa idade, né? Então eu comecei a entrar num processo meio entre depressão e um pouco de loucura, né? Então eu me achava muito anormal por conta desses pensamentos. E no catecismo me ensinaram que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E é verdade. Só que tem que entender o que é isso, né? Como eu não entendia, eu achava que os meus pensamentos, que falavam coisa contra Deus, tinha sido uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então eu fui me desesperando. E eu chorava dia e noite, né? E a tristeza foi tomando conta de mim. Então a depressão foi se agravando. Ao ponto de eu querer me matar várias vezes, mas nunca deu certo. Dá pra perceber que estou aqui, né? E graças a Deus não deu certo. Então eu escrevi um pequeno bilhete de 2 folhas de caderno pequeno para economizar, né? E eu escutava nessa época a Rádio Boa Nova. Mesmo assim a depressão continuava. Então eu escrevi um bilhete falando que de fato iria me matar. E para que era esse bilhete? Era para que quando, após minha morte, soubesse os motivos que me levaram a matar-se, né? Eu era um suicida legal, entendeu? Então recebi um convite de uma irmã chamada Jaqueline, que era catequista e muito amiga minha, para ir para um evento chamado Jesus Está Vivo. Eu achei interessante o nome do evento, achei bonito, né? Falei, Jesus está vivo, nunca tinha ouvido falar, né? Então falei, eu acho que aí está a solução da minha vida. Algo me dizia isso. Falei, se não tiver, é só eu tirar a minha vida e está resolvido o problema. A morte que eu queria era morrer pro lado de Nacacimba, lá de casa, né? Tinha uns 15 a 18 metros, dava para morrer legal. Então fui para esse encontro e lá eu tive uma forte experiência do amor de Deus, muito forte mesmo. Mas a depressão continuou. Mas uma coisa eu tinha certeza, tirar a minha vida, eu não iria tirar mais. Mesmo com depressão, eu iria permanecer vivo. Aí foi passando o tempo, aos 15 anos, depois de 2 anos de caminhada, eu fui curado da depressão, né?
depois de 2 anos e pouco. Então, nesse meio tempo, eu já estava engajado em grupos de oração, já comecei a ser núcleo de grupo de oração. Você sabe o que é núcleo de grupo de oração? É alguém que ajuda o outro a coordenar, como se fosse o pastor do grupo e alguém que é pastor com ele, entenderam? Do grupo de oração. Aí depois comecei a namorar com 15 anos e nesse meio tempo já comecei a namorar sério com 15 anos. Passei 3 anos namorando sério, já o primeiro namoro. Nunca gostei muito de ficar, embora eu ficasse às vezes, né? Vez ou outra, mas não era aquele que fica com 3, 4, 5 faz lista, né? Ah, vou pegar aquela mina na seresta, não, depois da missa, depois da, sei lá. Tem gente que faz isso, né? Uma lista, né? Ei, vamos para os festejos, tem um gatinho lá, né? Uma gatinha. Aí depois da missa a gente fica. Depois, ó, no retiro vai ter a menina só o filé, vamos lá, entendeu? Menino com 8 anos de idade. Às vezes é assim, né? O mundo de hoje, sim ou não? Às vezes o menino tem 3 anos, cadê tua namorada? Aí, cadê tua mãe safada, né? Porque a mãe diz isso pro menino, né? 3 anos, cadê a namorada? Tá ensinando o menino a ser pilantra, sim ou não? Tá ou não tá? Então não façam isso, viu, por favor. Sobrinho de vocês, no braço assim ainda, 6 meses aí. Ó, tá aqui o namoradinho, um beijo aqui na boca da titia. Não faça isso não, certo? Às vezes a gente vai prostituindo as nossas crianças desde pequenininho. Isso é um perigo. Certo? Só um cuidado. Continuando, né? Só um detalhezinho. Eu sempre fui muito, em alguns pontos, perfeccionista, né? Mas sempre também muito tímido. Nesse meio tempo eu fui curar também da timidez. Eu era excessivamente tímido. Eu não tinha coragem, às vezes, de passar por uma pessoa no caminho. Como era interior, tinha os arames, eu passava pelo outro lado da cerca, para não falar com a pessoa quando via na estrada, né? De tão tímido que eu era, sério. Então eu ficava com vergonha. E era um alívio quando eu conseguia passar antes dela passar na minha frente, né? Eu vi alguém de longe, ele passava assim. Então a timidez excessiva. Em uma oração, o irmão rezava por mim, e ele, sem saber dessa minha timidez, porque ele estava me conhecendo há pouco tempo, e falou assim: o Senhor me mostra que você tem uma extrema timidez por isso, Ele está te curando. O Senhor me curou? Curou sim. Depois disso, eu continuo tendo aspectos de um temperamento tímido. Uma coisa é ter um temperamento tímido. Eu era matuto mesmo, entendeu? Então essa matutice foi saindo, né? Essa timidez excessiva. E Deus foi fazendo. Daí comecei a acompanhar algumas pessoas, a ajudar também na caminhada espiritual. Mas também nesse primeiro namoro eu levei algo que vocês já levaram também, quem já namorou, eu espero que nunca leve também. Quem não tiver levado, diga assim, glória a Deus, certo? Vocês acham, eu levei o que no meu namoro? Hã? Um par de chifre na cabeça. É o mundão que fala assim, né? Claro que não é assim. Uma traição. Certo? Eu nunca achava legal trair, menos ainda ser traído. A partir daí que eu fui traído, eu permaneci com a menina, sim ou não? Sim. Aí aconteceu que eu fiquei com a menina, continuei, ela me traiu com o dançarino da banda, né? Aí já, né? Dá pra entender, né? Tô brincando. Era a banda Toca do Vale, se eu não me engano, dançarino. Tava no auge nessa época. Alguém já ouviu essa banda, Toca do Vale? Não sei se o Vicente Nelly tocou nela, se eu não me engano. Foi ou não? Foi, né? Certo. Cadê a veiarada aí? Levanta, não tô brincando. Então aconteceu isso, né? Depois disso eu fiquei meio cismado. Não, então ser fiel não vale a pena. Se é para ser fiel e ser traído, não adianta. E comecei a trair também. Como gostava dela, queria permanecer e fingir que era mentira, né? A traição, entenderam? Fingir que era mentira. Daí comecei a trair ela também e meus namoros começaram a ser dessa forma. Nunca tinha atos a mais do que isso, tipo perder a virgindade dentro do namoro, não. Essa questão não, mas era um namoro meio não tão legal. Vocês sabem o que é namoro não tão legal? Não?
É aquele que vocês acham muito legal, que não é tão legal. Tipo, um namoro onde não tem o ato mais íntimo, mas você fica namorando igual o ceguinho. Sabe o que é o namoro de ceguinho? Vocês sabem, sim. Sabe. Pronto, pois era esse namoro aí, de ceguinho. O cego, o que que ele faz para chegar nos cantos? Ele vai pegando, né não? Não é assim não? Vocês entenderam sim ou não? Para chegar onde ele quer, ele vai pegando nos cantos para poder chegar onde quer. Sim ou não? Olha, aqui que é o caminho, é aqui, vai, me ajuda aqui, vai pegar a bengala, né, e tal. Pois é. Pois esse namoro de ceguinho, ele é pecado. Ele ofende a nossa alma, porque nós não somos coisa, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Não só templo, mas morada. Então eu fui enveredando nesse caminho, ao ponto de chegar um tempo que eu estava na igreja, estava no Shalom, estava sendo catequista, mas eu vivia um pé em Deus e outro no mundo. Eu diria que os dois no mundo, mas fingia que estava em Deus. Eu acho que é até mais compreensível assim. Eu estava no mundo, mas o corpo estava na igreja. Então era uma vida muito infeliz. Então é uma dica que eu já dou para vocês, apresentando meu testemunho. Não vivam isso de forma consciente, uma vida medíocre. Isso é tão infeliz, entenderam? Você está na igreja, mas vive uma vida fingida. Eu falo fazendo isso por maldade mesmo, entenderam? Uma coisa é você ser pecador, outra coisa é você ser safado. Eu era pecador e safado, as duas coisas. Hoje eu continuo pecador, mas safado não, certo? Então tenham esse cuidado. Vocês o que é um safado? Vamos lá. Aula de safadeza não, viu? É a aula de como é o safado. Você está aqui no grupo de oração, você ora em línguas, que é a renovação carismática, ora em línguas e cantando e se acabando de chorar. Termina o grupo de oração, você vai arrumar um esquema depois do grupo. Você sabe o que é esquema? Ele chama esquema ou não? Chama? Beleza. Sabe que eu estava ultrapassado. Isso é o que? Safadeza. Você comunga, acaba de comungar, você vai falar da vida de quem? Do padre, da sua mãe, do seu amigo, vai falar mal de alguém. Você comungou de fato o corpo de Cristo? Sim. Deveria a sua língua se assemelhar à língua de quem? De Cristo. A língua de Cristo ia falar mal de alguém? Não. A mente de Cristo ia pensar mal de alguém? Não. Então, ao comungar, Cristo vai me transformando em quem? Nele mesmo. Entenderam? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente assim, é espiritual dentro da igreja, é espiritual dentro do grupo de oração, é espiritual quando está rezando sozinho em casa, mas é um cãozinho quando sai das situações de oração. E eu era assim. E sou tentado a ser assim, como qualquer um de nós é. Mas eu, de fato, eu era. Entenderam? Eu era muito dissimulado, por exemplo. Teve uma época que eu tinha 2 namoradas e uma ficante. Então, uma vez ela ligou para mim e eu falei o seguinte: liga depois porque eu estou na casa do meu pai. Não estava. Aí a menina perguntou a outra quem era. Eu falei, minha ex-namorada, muito chata, fica perguntando para me voltar. Ou seja, uma total dissimulação. E o pior, o pecado te deixa... Imagina uma pessoa anestesiada, anestesia geral. Se alguém cortar, ela sente? Sente? Não. Só se a anestesia não pegar, né? Então, uma pessoa anestesiada podem cortar ela não vai sentir nada. Quando a gente está em pecado grave, pecados feios... Todo pecado é feio, né? Mas tem uns que é mais feio que outros, pecado cabeludão, né? Aquela cabeleira, né? Então, esses pecados nos deixam anestesiados. E a gente vai vivendo o pecado e achando que é normal. Vocês já viveram assim alguma vez? Quem já? Levanta a mão. Fazendo pecado, achando que é normal, nem dói tanto na consciência, vai fazendo. Fez uma vez e gostou, quer fazer 3 vezes, 5, 10, entendeu? E assim eu vivia.
Aí depois fiz o vocacional Shalom durante mais ou menos 3 anos. Nessa época eu estava namorando, cheguei a noivar. O namoro não era tão casto, eu não vou entrar em detalhes aqui. No início era bem casto, depois não era tanto, entendeu? Não posso entrar em detalhes porque hoje a irmã participa da obra e eu vou expor ela, embora faça muito tempo, né? Aí se eu expor, a irmã tá lá e eu ouvi uma pregação que eu vou colocar no YouTube, viu essa pregação? Ok. Aí imagina ela ouvindo, ela manda processar, né? Sem detalhes. Entenderam aí? Certo. Então o que acontece? Nesse tempo não vivi tantas realidades, vivi realidades boas neste namoro, que foram 5 anos, e outras não tão boas. Hoje essa pessoa está casada e bem casada, né? Tem filho e tudo, graças a Deus. E nós nos respeitamos, eu sou muito próximo do marido dela, muito amigo meu, tranquilo. Por isso que eu não quero falar o passado, né? Teve um dia, isso aqui é importante, que eu fui pro vocacional e eu estava voltando pro vocacional, porque eu passei 2 anos e não entrei na comunidade. E no 3º ano que eu fui fazer, eu não tinha entrado ainda. É para entrar mais ou menos em março, que é o período de entrada, né? Então eu já tinha saído em outubro do 2º ano e senti o desejo de entrar, ainda estava namorando, certo? Só que estava atrasado, já era maio, mais ou menos maio. E o que aconteceu? Eu falei com a Mazé, conheceu a Mazé? Não, né? E ela falou assim, se Deus confirmar, você entra de novo. Eu falei minha realidade, que eu tinha vivido, né? Ela falou, se Deus confirmar, você entra. Aí eu fui em maio para o vocacional, já estava com o 2º mês que tinha começado, e não era possível entrar. Então ela rezou por mim, e Deus falava que eu deveria entrar, Deus me queria lá. Beleza, Deus quebrou as burocracias, né? Quando eu estava rezando, nesse dia do vocacional, no mesmo dia que fui aceito, aí tinha adoração ao Santíssimo. Deus me dava uma visualização de uma criança. Essa criança estava com armadura de ouro, mas ela tirava a armadura e jogava. E ela ficava praticamente nua. Uma criança de 9, 10 anos. Era essa visualização. E Deus falava o seguinte, eu vou tirar todos os seus planos e vou te dar os meus planos. Aí eu achei forte, né? Quando termina o vocacional, terminou a tarde, eu fui para casa da minha namorada, de mototáxi. Caro que só. Aí quando chega lá, quando eu fui chegando, o Senhor falou, hoje é o último dia que você janta nesta casa. Aí não entendi bem, mas dá quase para entender, né? Essa linguagem daqui é muito como... Pronto. Deus falou, é uma revelação de Deus. Ele falou no meu coração, entendeu? Isso se chama palavra de ciência, palavra de sabedoria, profecia. São carismas do Espírito Santo, certo? Não é assim. Oséias, essa é a última vez que você janta aqui. Não é assim, certo? Deus fala ao coração. Quem já experimentou a voz de Deus no coração? Sobre algo, levanta a mão. Bem alta a mão. Ok. Então vocês sabem do que eu estou falando. E vocês saberão durante o evento. Então, a gente foi, eu jantei de fato na casa dela, fomos conversar, assistir o Jornal da Record. Aí ela falou assim, a gente tinha noivado, né? E ela falou assim, Oséias, eu não quero mais casar, talvez. 5 anos de namoro, certo? Eu não quero, não sei nem se eu quero estar noiva. E nem sei se quero nem namorar mais. Aí nessa hora eu fiz uma oração bem rápida online, né? Falei assim, Senhor, eu ainda lembro da oração que eu fiz. Se és tu que está me tirando, muito obrigado. Se não é, me dê a graça de suportar. Porque eu amava muito ela, né? Muito mesmo. Então aconteceu o seguinte, ela falou, tu não vai falar nada? Eu falei, não, eu esperava que a gente rezasse para terminar junto, para decidir em Deus. Mas já que você decidiu,
é tranquilo, vamos ser amigo. Aí ela, não, você não entendeu bem, então ela, não, tudo bem, a gente ficou, deu um abraço nela e fui para casa. Era uns 4 a 5 quilômetros a pé, mais ou menos isso. Nesse dia, não por ela ser um peso para mim, mas eu percebia que era o plano de Deus mesmo. Eu me senti tão aliviado que parecia que tinha saído assim 100 quilos das minhas costas, entendeu? Foi uma obra de libertação, porque não era vontade de Deus aquele namoro, mas eu insistia, entenderam? E no caminho eu ia sentindo uma alegria, uma paz, uma força, e dali em diante, desde o dia do término, nenhum dia eu me arrependi de não ter tentado voltar atrás, entenderam? Ficamos amigos depois, houve a possibilidade dela querer voltar, aí eu fui para uma reciclagem, que é um retiro do Shalom de 10 dias, nessa época eu já tinha entrado na comunidade, né? Quando eu entrei na comunidade foi para esse retiro, e lá Deus me falava muito sobre ser só dele, porque na hora que ela terminou, agora eu lembro de um detalhe que eu esqueci de falar. Deus falou o seguinte para mim, que eu preciso entender melhor o que é isso hoje para mim. Ele falou assim, ó, eu via uma mão, uma visualização de uma mão, e Deus falava assim, você é só meu. Mas era forte mesmo essa palavra, você é só meu. E a mão fazia assim, ó, vapo, entendeu? Aí nessa hora eu fui entendendo que Deus me queria só para Ele. Aí no retiro, que eu fiz de 10 dias, eu nunca quis ser padre na vida, nunca. Sempre falava que era para me ser padre, desde criança eu nunca quis ser padre. No retiro Deus falava de sacerdócio direto, tá. E eu chorava, me acabando, resistindo, não. Aí foi os 10 dias desse jeito, Deus me convencendo. Falando sobre isso, né? Beleza, quando eu cheguei, coloquei para a comunidade, deixei para me ser padre. Aí fui rezando mais um ano. Aí eu pedi para me desligar do Shalom, um desligamento assim, para mim ir para o seminário da diocese. Aí fui. Aí conheci o Jardoni lá, né? Foi por isso que ele me conheceu. E antes um pouco, né? No vocacional. Passei um ano no vocacional, entrei. Passei 10 meses, não me aguentaram, me expulsaram. Tô brincando. Com 10 meses, mais ou menos, eu percebi que de fato não era lá o meu lugar, na diocese. E retornei. É uma vida doida, né, tia minha? Voltei. Ao voltar, me engajei no Shalom de novo e voltei para a comunidade. Hoje eu sou postulante de 2º ano, né? Aí o que acontece? Osés, tu é o que então? Quer ser padre? Quer se casar ou ser celibatário? Nenhum dos dois. Eu quero o que Deus quer para mim. Até agora eu não descobri o que é que Ele quer, entendeu? Então eu estou a caminho da descoberta. Quando eu saí do seminário, eu não desisti de ser padre. Muitos perguntaram para mim, você desistiu de ser padre? Eu não. Eu apenas voltei do seminário. Possa ser que Deus queira que eu case, possa ser que Deus queira que eu seja padre, e possa ser que Deus queira que eu seja um celibatário. Você sabe o que é celibatário? Quem sabe, levanta a mão. Celibatário é alguém que ninguém quis ele, que é feio, aí ele não casa, nem vai ser padre, fica solteiro no meio do mundo. Estou brincando, não é assim. Celibatário é alguém que oferta a sua vida ao Senhor. Ele não vai ser padre, ele não vai ser casado, ele vai viver só para o Senhor. Não é um solteiro. Você sabe o que quer dizer a palavra solteiro? Que está solto, que está à disposição, né? Ou de Deus, né? Para ser um padre, um religioso, ou à disposição de um irmão, uma irmã querida que aparecer para casar, né? Hã? A mulher também, solteira quer dizer aquela que está solta. Mas aí as pessoas usam mais essa palavra. Fica solta, mas fica desembestada no meio do mundo, né? Agarrando tudo e a todos. Não pode ser assim, entendeu? Aí pronto, nesse período, teve o término do namoro, voltando só um pouquinho. Durante esse período já fazem 6 anos que eu procuro viver como celibatário. São 6 anos muito felizes, né? Feliz demais. Até teve algumas meninas que se apaixonaram por mim e falaram assim, eu estava melhorzinho quando se apaixonaram, né? Mas continua apaixonado, pessoal. Tu não gosta de mulher não, é? Acredito que perguntaram isso aí para mim. Aí eu falei assim, eu gosto tanto de mulher que quero dar minha vida pelas mulheres. Ou seja, um celibatário dá a vida pelas mulheres, pelos homens, pela humanidade, entenderam?
Não é um Zé Ninguém, é carente, que morre pelos canos, ninguém quer ele. Não. É alguém que tem possibilidade e ele tem celibatário bonito. Vocês não estão vendo um aqui, mas tem, entendeu? Eu não sou celibatário, mas vivo como tal. Eu estou em discernimento ainda, né? Vivo como tal. Não como tal, mas como tal. Voltando um pouquinho, nesses 6 anos, agora eu vou acelerar um pouquinho. Deus me deu uma graça de evangelização muito forte. Eu já pregava antes, pregava. Mas é diferente quando você prega coisas porque sabe, e é diferente quando você prega coisas porque você busca viver com intensidade, entenderam? Nesses quase 7 anos, a minha vida deu um salto espiritual, eu diria, para mim, sem orgulho, grande. Precisa muito ainda estou no primeiro degrau. Mas comparado ao que eu vivia, sim. Ou seja, Deus foi me libertando de tudo, de novelas, de músicas seculares. Zé, tu escuta músicas seculares? Se colocarem para me ouvir, eu escuto. Mas eu colocar uma música secular para ouvir, eu não coloco. Que é a música secular? MPB não é pecado, mas eu não escuto nenhuma música que não seja religiosa, nenhuma. Zé, pode? Pode, um MPB, uma música legal, um forró legal, que tenha letra, pode, é tranquilo, entenderam? Mas Deus me deu a graça de não querer, não me faz bem, entenderam? Filme pornográfico, graças a Deus, eu nunca vi, nem pretendo ver nunca vi revista pornográfica. Deus foi me livrando de muita coisa também, né? Deus me deu a graça de evangelizar com uma paixão muito grande. É tanto que eu evangelizava nos ônibus, eu evangelizava nas praças, eu chegava no canto da parada de ônibus, eu falava assim, eu posso rezar por você? Se você assustava, pode, rezava, Deus fala. Ou seja, eu comecei a evangelizar com mais ousadia, entenderam? Como se eu fosse livre para amar a Deus e os irmãos. Então o fogo do Espírito foi me tomando mesmo, de forma concreta. Então, junto com isso, veio muito os dons. Já tinha antes, mas os dons de revelação, eles vieram mais fortes. Tipo assim, o Senhor está curando uma pessoa disso, o Senhor está curando a pessoa daquilo outro. O Senhor vai dando revelações. Não sei se vocês me entendem. Sim ou não, mais ou menos. Tipo, estou rezando aqui por ele. Aí o Senhor me mostra que, sem ele ter me falado nada da vida dele, um exemplo, né? Que ele é uma criança triste porque o seu pai é separado da sua mãe, já há 2 anos, um exemplo. Isso é um dom de revelação, porque ninguém me falou da vida dele, um exemplo, entenderam? Não é adivinhação, é o quê? Revelação, entenderam? Aí Deus foi me dando esses dons para servir melhor a Ele. Quem tem esses dons não é porque é santo, não é porque Deus é bom em dar mesmo. A gente é uma miséria, né? Então Deus foi me dando essa parresia, esse desejo de evangelizar. E uma das coisas que eu mais fui combatendo foi as falsas doutrinas. Eu tive uma experiência também, eu já falei meia hora já, o Marcos, foi não? Olha o tempo aí, Marcos. Eu fui tendo uma experiência muito com o protestantismo também. Eu sempre ia para as igrejas protestantes, mesmo antes de conhecer o Shalom, eu já ia para os cultos. Assembleia de Deus, Quadrangular, outras mais, Deus é amor, né? Eu ia. E eu achava bom demais, aquele fogo, aqueles pulos, aquele grito, aquele negócio medonho. E quando era na segunda-feira, na Assembleia, fecha as portas, né, para orar. Eu achava legal aquele negócio tudo fechado ali dentro, né? O que segredo é aquele? Eu queria ir. Então, eu me vestia como protestante, sempre muito social, direto. Passava por alguém, a parte do Senhor, a parte do Senhor. Né? E às vezes eu tocava nos cultos, violão. Então, a minha vida foi muito envolvida com o protestantismo. Eu queria sempre tudo provado na Bíblia, né? Aí, quando eu tive uma experiência com Deus fortes, eu fui me afastando. Mas, vez ou outra, mesmo eu estando no Shalom, no começo eu ia para os cultos, escondido. Ia para Quadrangular, sem ninguém me conhecer lá, né? Aí, chegava lá, orava, e todo mundo, tu é a bênção, irmão, que eu orava em língua, né? Tudo. Não sabia nem quem era eu, né? Depois, nesse período também, entre esses 6, 7 anos, eu tive uma crise de fé. Eu estava muito desanimado por algumas situações e duvidando de algumas coisas da igreja. O que aconteceu?
Aí eu perguntei à minha formadora do vocacional, responsável, porque na Vulcabras tinha vários grupos de orações evangélicos, protestantes. E me chamaram para tocar violão lá, porque eu toco um pouquinho só violão, certo? Aí me chamaram. Eu comecei a tocar. Perguntei à irmã do Shalom, do vocacional, se eu poderia. Ela falou, veja com seu acompanhador pessoal. Aí, enquanto eu não falei com ele, eu continuei indo. Então eu tocava, depois começaram a chamar para me pregar. Eu pregava nas orações evangélicas, né? Esquisito, né? Mas quem já foi do Shalom conhecia. Ei, tu não é evangélico não, né? Tu é do Shalom, né? Sou. Pois eu era do Shalom também. Aí não era protestante, era só gente que ia pro culto, entendeu? Dentro da empresa lá. Aí o que aconteceu? Lá eu fui tendo várias experiências com Deus. Os protestantes gostavam quando eu pregava, né? Era interessante. Tinha harmonia com eles. Só que quando eu fui rezar um dia na capela, adorar o Santíssimo, o Senhor falou assim para mim: você é um adúltero, você é um covarde, você quer ser protestante porque lá é mais fácil. Aí nessa hora minha crise de fé acabou. Então, de fato, eu nunca mais fui para essas orações e Deus me inspirou a retomar o que já existia na Vulcabras, que tinha acabado, ou estava quase acabado, que era o grupo de oração do Shalom. Aí eu falei com a menina do RH e falei com a menina do vocacional. As duas liberaram, né? A empresa e no Shalom. Então começou os grupos de oração, formei o primeiro, tinha umas 10 pessoas. Aí foi aumentando, aí formou-se outro grupo, mais outro. Na minha época tinha 4 grupos de oração já, antes de eu sair. Eu saí, estava indo 15 para cada grupo e 10 pessoas, mais ou menos. Deus curava lá, Deus falava, pessoas voltavam para a igreja, estava acontecendo a obra de Deus, né? Depois que eu saí, Deus é tão bom que tinha um grupo, não sei se mantém nesse nível, mas tinha dia que dava 100 pessoas ou mais. O grupo de oração do turno B, à tarde. 100 pessoas ou mais no grupo. Hoje, eu não sei como que anda, mas tem muitos frutos. Uma das pessoas desse grupo fundou um grupo de oração em Horizonte, na comunidade reunida, e já tem mais ou menos 4 anos esse grupo de oração. Então teve vários frutos, né? Então uma vida ofertada, ela tem sentido. Então, no caso hoje, qual é o meu trabalho, Zé? Eu coordeno um grupo de oração para jovens. Eu sou ministro da palavra, extraordinário da palavra em Pacajus. Ajudo a coordenar os ministros da palavra também. No caso, eu ajudo a coordenar os pastores de Pacajus, que eu sou núcleo, né, do pastoreio, eu ajudo a coordenar os pastores. E no caso, também dou formação, no centro de formação, que são tipo cursos sobre doutrina da igreja, né, que é o FB. Ajudo como ministro de ensino. E hoje tenho trabalho na rádio, que é toda segunda a sexta, melhor dizendo, de 6 às 9 da manhã, programa católico, que já tem há 5 anos. Teve um tempo na TV. Hoje também comecei um trabalho há pouco tempo, há quase um ano, no YouTube, né, de lançar as pregações. E também tem a questão da minha missão de pregar nas comunidades. Hoje, por exemplo, eu prego em alguns locais de Chorozinho, Ocara, Horizonte, Pacajus, começando aqui, né, Gerdones? É umas 5 cidades, mais ou menos, né, que eu vou para 4 ou 5 comunidades de cada cidade dessa. Para onde a gente for convidar, a gente vai. A gente começou a ir para Aracoiaba agora, para aquelas regiões. A gente vai indo aos poucos, né? Sucatinga, outros locais. Então essa é a minha missão. A missão de não só pregar, mas de com a minha vida ser sinal de Deus para o mundo, entenderam? Só para terminar, nesse retiro, qual é o tema? Maturidade e sexualidade. O que nós vamos ver? Nós vamos tentar aprender o que é ser um homem maduro e o que é um homem imaturo. Legal, né? Um homem maduro, a gente podia falar um homem imaduro, né? Mas é imaturo. E vamos tentar ver o que é sexualidade. Sobre isso, nós vamos falar um pouquinho sobre a ideologia do gênero,
que é muito forte hoje, que entra a questão da homossexualidade, entra a questão das leis em relação a isso que a igreja diz, o que devemos pensar, como devemos conviver com isso fora ou dentro de nós, as tendências que existem ou não, entenderam? O que a mídia fala. Vamos falar um pouquinho sobre o namoro santo, vamos falar um pouquinho sobre como ser maduro nas relações de amizade, nas relações dentro da igreja, na relação com Deus, na relação consigo mesmo. Como se dá bem com a nossa solidão? Vocês têm solidão, sim ou não? Como se dá bem com ela? Porque muitas vezes a gente começa a cair em vários pecados por causa da solidão. Na masturbação, em ficar com um e com o outro, em usar droga, em ficar ocioso, assistindo televisão o dia todo, ou então o dia todo na internet. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais. Ok? Amém? Amém? Então vamos ficar de pé. Mesmo. E os que são daqui? É o restante, né? Lógico. Brincadeira. Pronto, como o Gerson já falou o meu nome, Eusébio permanece o mesmo até esse momento, certo? Um pouquinho de mim. Eu tenho 31 anos, com cara de 20, certo? Tá errado, né? Eu participo da comunidade de Shalom, um pouquinho da minha trajetória eu vou falar agora. Sou de Pacajus. Pacajus já é interior, eu moro no interior do interior, certo? Só que hoje eu moro no Banguê, que é um bairro de Pacajus, próximo à rodoviária. Meus pais são separados. Eu tenho um irmão de 25 anos e uma irmã que tem 15 anos. E tive uma experiência com Deus, eu tinha 13 anos. Embora eu já fosse da igreja desde criança já, sempre gostei muito do catecismo, das coisas de Deus, né? Desde 7, 8 anos eu já me encantava muito com a igreja. Mas o meu seminário de vida no Espírito Santo foi em 97. Então minha experiência com Deus foi com 13 anos. Tive experiência com Deus no período que eu tive depressão, uma depressão forte mesmo. E essa depressão durou dos 13 aos 15 anos. Essa depressão foi decorrente, meu pai e minha mãe sempre foram muito bons comigo, né? Com os outros irmãos. Porém, meu pai era alcoólatra. Não no início do casamento, mas uns 3, 4 anos depois, ele enveredou pelo alcoolismo. É um mal que tem destruído, infelizmente, várias famílias, né? Nesse decorrer, foi passando-se o tempo e algumas situações foram acontecendo na minha família, entre meu pai e minha mãe, que não dá para expor aqui, que foi acarretando um grande medo em mim. Crise de ansiedade, crise de medo mesmo do meu pai, por conta que o alcoolismo ia se agravando. Então depois explodiu a depressão. No início, eu estava meio doido, porque eu só vim descobrir que era por conta da família depois. Porque no início, eu tinha muitos pensamentos loucos, tipo, eu ficava pensando blasfêmias contra Deus, eu tinha pensamentos imorais sem querer, muito imorais, era algo meio doido. Eu ficava falando sozinho nessa idade, né? Então eu comecei a entrar num processo meio entre depressão e um pouco de loucura, né? Então eu me achava muito anormal por conta desses pensamentos. E no catecismo ensinaram que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E é verdade. Só que tem que entender o que é isso, né? Como eu não entendia, eu achava que os meus pensamentos, que falava coisa contra Deus, tinha sido uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Então eu fui me desesperando. E eu chorava dia e noite, né? E a tristeza foi tomando conta de mim. Então a depressão foi se agravando. Ao ponto de eu querer me matar várias vezes, mas nunca deu certo. Dá para perceber que estou aqui, né? E graças a Deus não deu certo. Então eu escrevi um pequeno bilhete de 2 folhas de caderno pequeno para economizar, né? E eu escutava nessa época a Rádio Boa Nova. Mesmo assim a depressão continuava. Então eu escrevi um bilhete falando que de fato iria me matar. E para que era esse bilhete? Era para que quando, após minha morte, soubesse os motivos que me levaram
a matasse, né? Eu era um suicida legal, entendeu? Então, recebi um convite de uma irmã chamada Jaqueline, que era catequista e muito amiga minha, para ir para um evento chamado Jesus Está Vivo. Eu achei interessante o nome do evento, achei bonito, né? Falei, Jesus está vivo, nunca tinha ouvido falar, né? Então eu falei, eu acho que aí está a solução da minha vida. Algo me dizia isso. Eu falei, se não tiver, é só eu tirar a minha vida e está resolvido o problema. A morte que eu queria era morrer pro lado de uma cacimba, lá de casa, né? Tinha uns 15 a 18 metros, dava para morrer legal. Então fui para esse encontro e lá eu tive uma forte experiência do amor de Deus, muito forte mesmo. Mas a depressão continuou. Mais uma coisa eu tinha certeza, tirar a minha vida, eu não iria tirar mais. Mesmo com depressão, eu iria permanecer vivo. Aí foi passando o tempo, aos 15 anos, depois de 2 anos de caminhada, eu fui curado da depressão, né? Depois de 2 anos e pouco. Então, nesse meio tempo, eu já estava engajado em grupos de oração, já comecei a ser núcleo de grupo de oração. Você sabe o que é núcleo de grupo de oração? É alguém que ajuda o outro a coordenar, como se fosse o pastor do grupo e alguém que é pastor com ele, entenderam? Do grupo de oração. Aí depois comecei a namorar com 15 anos e nesse meio tempo já comecei a namorar sério com 15 anos. Passei 3 anos namorando sério, já o primeiro namoro. Nunca gostei muito de ficar, embora eu ficasse às vezes, né? Vez ou outra, mas não era aquele que fica com 3, 4, 5 farlista, né? Ah, vou pegar aquela mina na sereste, não, depois da missa, depois da, sei lá. Tem gente que faz isso, né? Uma lista, né? Ei, vamos para os festejos, tem um gatinho lá, né? Uma gatinha. Aí depois da missa a gente fica. Depois, ó, no retiro vai ter a menina só o filé, vamos lá, entendeu? Menino com 8 anos de idade. Às vezes é assim, né? Mundo de hoje, sim ou não? Às vezes o menino tem 3 anos, cadê tua namorada? Aí cadê tua mãe safada, né? Porque a mãe diz isso pro menino, né? 3 anos, cadê a namorada? Tá ensinando o menino a ser pilantra, sim ou não? Tá ou não tá? Então não façam isso, viu, por favor. Sobrinho de vocês, no braço assim ainda, 6 meses aí. Ó, tá aqui o namoradinho, um beijo aqui na boca da titia. Não faça isso não, certo? Às vezes a gente vai prostituindo as nossas crianças desde pequenininho. Isso é um perigo, certo? Só um cuidado. Continuando, né? Só um detalhezinho. Eu sempre fui muito, em alguns pontos, perfeccionista, né? Mas sempre também muito tímido. Nesse meio tempo eu fui curado também da timidez. Eu era excessivamente tímido. Eu não tinha coragem, às vezes, de passar por uma pessoa no caminho. Como era interior, tinha os arames, eu passava pelo outro lado da cerca, para não falar com a pessoa quando via na estrada, né? De tão tímido que eu era, sério. Então eu ficava com vergonha. E era um alívio quando eu conseguia passar antes dela passar na minha frente, né? Eu vi alguém de longe, ele passava assim. Então a timidez excessiva. Em uma oração, o irmão rezava por mim e ele, sem saber dessa minha timidez, porque ele estava me conhecendo há pouco tempo, falou assim: o Senhor me mostra que você tem uma extrema timidez, por isso, Ele está te curando. O Senhor me curou? Curou sim. Depois disso, eu continuo tendo aspectos de um temperamento tímido. Uma coisa é ter um temperamento tímido. Eu era matuto mesmo, entendeu? Então essa matutice foi saindo, né? Essa timidez excessiva. E Deus foi fazendo. Daí comecei a acompanhar algumas pessoas, a ajudar também na caminhada espiritual. Mas também nesse primeiro namoro, eu levei algo que vocês já levaram também, quem já namorou, eu espero que nunca leve também. Quem não tiver levado, diga assim, glória a Deus, certo? Vocês acham, eu levei o que no meu namoro? Um par de chifre na cabeça. É o mundão que fala assim, né? Claro que não é assim. Uma traição, certo? Eu nunca achava legal trair, menos ainda ser traído. A partir daí que eu fui traído, eu permaneci com a menina, sim ou não? Sim. Aí aconteceu que eu fiquei com a menina, continuei, ela me traiu com o dançarino da banda, né? Aí já, né? Dá pra entender, né? Tô brincando.
Era a banda Toca do Vale, se eu não me engano, dançarino. Estava no auge nessa época. Alguém já ouviu essa banda, Toca do Vale? Não sei se o Vicente Nery tocou nela, se eu não me engano. Foi ou não? Foi, né? Certo. Cadê a veiarada aí? Levanta, tô brincando. Então aconteceu isso, né? Depois disso eu fiquei meio cismado. Então ser fiel não vale a pena. Se é para ser fiel e ser traído, não adianta. E comecei a trair também. Como gostava dela, queria permanecer e fingi que era mentira, né? A traição, entenderam? Fingi que era mentira. Daí comecei a trair ela também e meus namoros começaram a ser dessa forma. Nunca tinha atos a mais do que isso, tipo perder a virgindade dentro do namoro, não. Essa questão não, mas era um namoro meio não tão legal. Vocês sabem o que é namoro não tão legal? Não? É aquele que vocês acham muito legal, que não é tão legal. Tipo, um namoro onde não tem o ato mais íntimo, mas você fica namorando igual o ceguinho. Sabe o que é o namoro de ceguinho? Vocês sabem, sim. Sabe. Pronto, pois era esse namoro aí, de ceguinho. O cego, o que é que ele faz para chegar nos cantos? Ele vai pegando, né não? Não é assim não? Vocês entenderam sim ou não? Para chegar onde ele quer, ele vai pegando nos cantos para poder chegar onde quer. Sim ou não? Olha, aqui que é o caminho, é aqui, vai, me ajuda aqui, vai pegar a bengala, né, e tal. Pois é. Pois esse namoro de ceguinho, ele é pecado. Ele ofende a nossa alma, porque nós não somos coisas, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Não só templo, mas morada. Então eu fui enveredando nesse caminho, ao ponto de chegar um tempo que eu estava na igreja, estava no Shalom, estava sendo catequista, mas eu vivia um pé em Deus e outro no mundo. Eu diria que os dois no mundo, mas fingia que estava em Deus. Eu acho que é até mais compreensível assim. Eu estava no mundo, mas o corpo estava na igreja. Então era uma vida muito infeliz. Então é uma dica que eu já dou para vocês, apresentando meu testemunho. Não vivam isso de forma consciente. Uma vida medíocre, isso é tão infeliz, entenderam? Você está na igreja, mas vive uma vida fingida. Eu falo fazendo isso por maldade mesmo, entenderam? Uma coisa é você ser pecador, outra coisa é você ser safado. Eu era pecador e safado, as duas coisas. Hoje eu continuo pecador, mas safado não, certo? Então tenham esse cuidado. Vocês sabem o que é um safado? Vamos lá. Aula de safadeza não, viu? É a aula de como é o safado. Você está aqui no grupo de oração. Você ora em línguas, que é a renovação carismática, ora em línguas e cantando e se acabando de chorar. Termina o grupo de oração, você vai arrumar um esquema depois do grupo. Você sabe o que é esquema? Ele chama esquema ou não? Chama? Beleza. Sabe que eu estava ultrapassado. Isso é o que? Safadeza. Você comunga, acaba de comungar, você vai falar da vida de quem? Do padre, da sua mãe, do seu amigo, vai falar mal de alguém. Você comungou de fato o corpo de Cristo? Sim. Deveria a sua língua se assemelhar à língua de quem? De Cristo. A língua de Cristo ia falar mal de alguém? Não. A mente de Cristo ia pensar mal de alguém? Não. Então, ao comungar, Cristo vai me transformando em quem? Nele mesmo. Entenderam? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente assim, é espiritual dentro da igreja, é espiritual dentro do grupo de oração, é espiritual quando está rezando sozinho em casa, mas é um cãozinho quando sai das situações de oração. E eu era assim. E sou tentado ser assim, como qualquer um de nós é. Mas eu de fato eu era, entenderam? Eu era muito dissimulado, por exemplo. Teve uma época que eu tinha 2 namoradas e uma ficante. Então uma vez ela ligou para mim e eu falei o seguinte:
depois porque eu estou na casa do meu pai. Não estava. Aí a menina perguntou a outra, quem era? Eu falei, minha ex-namorada, muito chata, fica perguntando para me voltar. Ou seja, uma total dissimulação. E o pior, o pecado te deixa... Imagina uma pessoa anestesiada, anestesia geral. Se alguém cortar, ela sente? Sente? Não. Só se a anestesia não pegar, né? Então, uma pessoa anestesiada podem cortar ela não vai sentir nada. Quando a gente está em pecado grave, pecados feios, todo pecado é feio, né? Mas tem uns que é mais feio que outros, pecado cabeludão, né? Aquela cabeleira, né? Então, esses pecados nos deixam anestesiados. E a gente vai vivendo o pecado e achando que é normal. Vocês já viveram assim alguma vez? Quem já? Levanta a mão. Fazendo pecado, achando que é normal, nem dói tanto na consciência, vai fazendo. Fez uma vez e gostou, quer fazer 3 vezes, 5, 10, entendeu? E assim eu vivia. Aí depois, fiz o vocacional Shalom durante mais ou menos 3 anos. Nessa época eu estava namorando, cheguei a noivar. O namoro não era tão casto, eu não vou entrar em detalhes aqui. No início era bem casto, depois não era tanto, entendeu? Não posso entrar em detalhes porque hoje a irmã participa da obra e eu vou expor ela, embora faça muito tempo, né? Aí se eu expor, a irmã está lá e eu ouvi uma pregação que eu vou colocar no YouTube, viu essa pregação? Okay. Aí imagina ela ouvindo, ela manda me processar, né? Sem detalhes. Entenderam aí? Certo. Então o que acontece? Nesse tempo não vivi tantas realidades, vivi realidades boas neste namoro, que foram 5 anos, e outras não tão boas. Hoje essa pessoa está casada e bem casada, né? Tem filho e tudo, graças a Deus. E nós nos respeitamos, eu sou muito próximo do marido dela, muito amigo meu, tranquilo. Por isso que eu não quero falar o passado, né? Teve um dia, isso aqui é importante, que eu fui pro vocacional e eu estava voltando pro vocacional, porque eu passei 2 anos e não entrei na comunidade. E no 3º ano que eu fui fazer, eu não tinha entrado ainda. É para entrar mais ou menos em março, que é o período de entrada, né? Então eu já tinha saído em outubro do 2º ano e senti o desejo de entrar, ainda estava namorando, certo? Só que estava atrasado, já era maio, mais ou menos maio. E o que aconteceu? Eu falei com a Mazé, conheceu a Mazé? Não, né? E ela falou assim, se Deus confirmar, você entra de novo. Eu falei minha realidade, que eu tinha vivido, né? Ela falou, se Deus confirmar, você entra. Aí eu fui em maio para o vocacional, já estava com o 2º mês que tinha começado, e não era possível entrar. Então ela rezou por mim, e Deus falava que eu deveria entrar, Deus me queria lá. Beleza, Deus quebrou as burocracias, né? Quando eu estava rezando, nesse dia do vocacional, no mesmo dia que fui aceito, aí tinha adoração ao Santíssimo. Deus me dava uma visualização de uma criança. Essa criança estava com armadura de ouro, mas ela tirava a armadura e jogava. E ela ficava praticamente nua. Uma criança de 9, 10 anos. Era essa visualização. E Deus falava o seguinte, eu vou tirar todos os seus planos e vou te dar os meus planos. Aí eu achei forte, né? Quando termina o vocacional, terminou a tarde, eu fui para casa da minha namorada, de mototáxi, caro que só. Aí quando chega lá, quando eu fui chegando, o Senhor falou, hoje é o último dia que você janta nesta casa. Aí não entendi bem, mas dá quase para entender, né? Essa linguagem daqui é muito como... Pronto. Deus falou, é uma revelação de Deus. Falou no meu coração, entendeu? Isso se chama palavra de ciência, palavra de sabedoria, profecia. São carismas do Espírito Santo, certo? Não é assim... Oséias, essa é a última vez que você janta aqui. Não é assim, certo? Deus fala ao coração. Quem já experimentou a voz de Deus no coração? Sobre algo, levanta a mão.
Bem alta a mão. Ok. Então vocês sabem do que eu estou falando. E vocês saberão durante o evento. Então, a gente foi, eu jantei de fato na casa dela, fomos conversar, assistir o Jornal da Record. Aí ela falou assim, a gente tinha noivado, né? E ela falou assim, Oséias, eu não quero mais casar, talvez. 5 anos de namoro, certo? Eu não quero, não sei nem se eu quero estar noiva. E nem sei se quero nem namorar mais. Aí nessa hora eu fiz uma oração bem rápida online, né? Falei assim, Senhor, eu ainda lembro da oração que eu fiz. Se és tu que está me tirando, muito obrigado. Se não é, me dê a graça de suportar. Porque eu amava muito ela, né? Muito mesmo. Então aconteceu o seguinte, ela falou, tu não vai falar nada? Eu falei, não, eu esperava que a gente rezasse para terminar junto, para decidir em Deus. Mas já que você decidiu, é tranquilo, vamos ser amigos. Aí eu, não, você não entendeu bem, tarará. Não, tudo bem, a gente ficou, dei um abraço nela e fui para casa. Eram uns 4 a 5 quilômetros a pé, mais ou menos isso. Nesse dia, não por ela ser um peso para mim, mas eu percebia que era o plano de Deus mesmo. Eu me senti tão aliviado que parecia que tinha saído assim 100 quilos das minhas costas, entendeu? Foi uma obra de libertação, porque não era a vontade de Deus aquele namoro, mas eu insistia, entenderam? E no caminho eu ia sentindo uma alegria, uma paz, uma força, e dali em diante, desde o dia do término, nenhum dia eu me arrependi de não ter tentado voltar atrás, entenderam? Ficamos amigos depois, houve a possibilidade dela querer voltar, aí eu fui para uma reciclagem, que é um retiro do Shalom de 10 dias, nessa época eu já tinha entrado na comunidade, né? Quando eu entrei na comunidade, fui para esse retiro, e lá Deus me falava muito sobre ser só dele, porque na hora que ela terminou, agora eu lembro de um detalhe que eu esqueci de falar. Deus falou o seguinte para mim, que eu preciso entender melhor o que é isso hoje para mim. Ele falou assim, ó, eu via uma mão, uma visualização de uma mão, e Deus falava assim, você é só meu. Mas era forte mesmo essa palavra, você é só meu. E a mão fazia assim, ó, vapo, entendeu? Aí nessa hora eu fui entendendo que Deus me queria só para Ele. Aí no retiro, que eu fiz de 10 dias, eu nunca quis ser padre na vida, nunca. Sempre falava que era para me ser padre, desde criança eu nunca quis ser padre. No retiro Deus falava de sacerdócio direto, tá. E eu chorava, me acabando, resistindo, não. Aí foi os 10 dias desse jeito, Deus me convencendo. Falando sobre isso, né? Beleza, quando eu cheguei, coloquei para a comunidade, deixei para me ser padre. Aí fui rezando mais um ano. Aí eu pedi para me desligar do Shalom, um desligamento assim, para mim ir para o seminário da diocese. Aí fui. Aí conheci o Jardoni lá, né? Foi por isso que ele me conheceu. E antes um pouco, né? No vocacional. Passei um ano no vocacional, entrei. Passei 10 meses, não me aguentaram, me expulsaram. Estou brincando. Com 10 meses, mais ou menos, eu percebi que de fato não era lá o meu lugar, na diocese. E retornei. É uma vida doida, né, que a minha. Voltei. Ao voltar, me engajei no Shalom de novo e voltei para a comunidade. Hoje eu sou postulante de 2º ano, né? Aí o que acontece? Oséias, tu é o que então? Quer ser padre? Quer se casar ou ser celibatário? Nenhum dos dois. Eu quero o que Deus quer para mim. Até agora eu não descobri o que é que Ele quer, entendeu? Então eu estou a caminho da descoberta. Quando eu saí do seminário, eu não desisti de ser padre. Muitos perguntaram para mim, você desistiu de ser padre? Eu não. Eu apenas voltei do seminário. Possa ser que Deus queira que eu case, possa ser que Deus queira que eu seja padre, e possa ser que Deus queira que eu seja um celibatário. Você sabe o que é celibatário? Quem sabe, levanta a mão. Celibatário é alguém que ninguém quis ele, que é feio, aí ele não casa, nem vai ser padre, fica solteiro no meio do mundo. Estou brincando, não é assim. Celibatário é alguém que oferta a sua vida ao Senhor. Ele não vai ser padre, ele não vai ser casado, ele vai viver só para o Senhor. Não é um solteiro. Você sabe o que quer dizer a palavra solteiro? Que está solto, que está à disposição, né?
ou de Deus, né, para ser um padre, um religioso, ou à disposição de um irmão, uma irmã querida que aparecer para casar, né? Hã? A mulher também, solteira quer dizer aquela que está solta. Mas aí as pessoas usam mais essa palavra. Fica solta, mas fica desembestada no meio do mundo, né? Agarrando tudo e a todos. Não pode ser assim, entendeu? Aí pronto, nesse período, teve o término do namoro, voltando só um pouquinho. Durante esse período já fazem 6 anos que eu procuro viver como celibatário. São 6 anos muito felizes, né? Feliz demais. Até teve alguns meninos que se apaixonaram por mim e falaram assim, eu estava melhorzinho quando se apaixonaram, né? Mas continua apaixonado, né, pessoal? Tu não gosta de mulher não, é? Acredito perguntar isso aí para mim? Aí eu falei assim, eu gosto tanto de mulher que quero dar minha vida pelas mulheres. Ou seja, somos celibatário da vida pelas mulheres, pelos homens, pela humanidade, entenderam? Não é um Zé Ninguém, é carente, que morre pelos canos, ninguém quer ele. Não. É alguém que tem possibilidade e ele tem celibatário bonito. Vocês não estão vendo um aqui, mas tem, entendeu? Eu não sou celibatário, mas vivo como tal. Eu estou em discernimento ainda, né? Vivo como tal. Não como tal, mas como tal. Voltando um pouquinho, nesses 6 anos, agora eu vou acelerar um pouquinho. Deus me deu uma graça de evangelização muito forte. Eu já pregava antes, pregava. Mas é diferente quando você prega coisas porque sabe, e é diferente quando você prega coisas porque você busca viver com intensidade, entenderam? Nesses quase 7 anos, a minha vida deu um salto espiritual, eu diria, para mim, sem orgulho, grande. Precisa muito ainda estou no primeiro degrau. Mas comparado ao que eu vivia, sim. Ou seja, Deus foi me libertando de tudo, de novelas, de músicas seculares. Zé, tu escuta músicas seculares? Se colocarem para me ouvir, eu escuto. Mas eu colocar uma música secular para ouvir, eu não coloco. Que é a música secular? MPB não é pecado, mas eu não escuto nenhuma música que não seja religiosa, nenhuma. Zé, pode? Pode, um MPB, uma música legal, um forró legal, que tenha letra, pode, é tranquilo, entenderam? Mas Deus me deu a graça de não querer, não me faz bem, entenderam? Filme pornográfico, graças a Deus, eu nunca vi, nem pretendo ver nunca vi revista pornográfica. Deus foi me livrando de muita coisa também, né? Deus me deu a graça de evangelizar com uma paixão muito grande. É tanto que eu evangelizava nos ônibus, eu evangelizava nas praças, eu chegava no canto da parada de ônibus, eu falava assim, eu posso rezar por você? Se você assustava, pode, rezava, Deus fala. Ou seja, eu comecei a evangelizar com mais ousadia, entenderam? Como se eu fosse livre para amar a Deus e os irmãos. Então o fogo do Espírito foi me tomando mesmo, de forma concreta. Então, junto com isso, veio muito os dons. Já tinha antes, mas os dons de revelação, eles vieram mais forte. Tipo assim, o Senhor está curando uma pessoa disso, o Senhor está curando uma pessoa daquilo outro. O Senhor vai dando revelações. Não sei se vocês me entendem. Sim ou não, mais ou menos. Tipo, estou rezando aqui por ele. Aí o Senhor me mostra que, sem ele ter me falado nada da vida dele, um exemplo, né? Que ele é uma criança triste porque o seu pai é separado da sua mãe, já há 2 anos, um exemplo. Isso é um dom de revelação, porque ninguém me falou da vida dele, um exemplo, entenderam? Não é adivinhação, é o quê? Revelação, entenderam? Aí Deus foi me dando esses dons para servir melhor a Ele. Quem tem esses dons não é porque é santo, não é porque Deus é bom em dar mesmo. A gente é uma miséria, né? Então Deus foi me dando essa parresia, esse desejo de evangelizar. E uma das coisas que eu mais fui combatendo foi as falsas doutrinas. Eu tive uma experiência também, eu já falei meia hora já, o Marcos, foi não? Olha o tempo aí, Marcos. Eu fui tendo uma experiência muito com o protestantismo também. Eu sempre ia para as igrejas protestantes, mesmo antes de conhecer o Shalom, eu já ia para os cultos. Assembleia de Deus, Quadrangular, outras mais, Deus é Amor, né? Eu ia. E eu achava bom demais, aquele fogo, aqueles pulos, aquele grito, aquele negócio medonho.
E quando era na segunda-feira na Assembleia, fecha as portas, né, para orar. Eu achava legal aquele negócio tudo fechado ali dentro, né? O que segredo é aquele? Eu queria ir. Então eu me vestia como protestante, sempre muito social, direto. Passava por alguém, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Né? E às vezes eu tocava nos cultos, violão. Então a minha vida foi muito envolvida com o protestantismo. Eu queria sempre tudo provado na Bíblia, né? Aí quando eu tive uma experiência com Deus fortes, eu fui me afastando. Mas vez ou outra, mesmo eu estando no Shalom, no começo eu ia para os cultos, escondido. Ia para quadrangular, sem ninguém me conhecer lá, né? Aí chegava lá, orava e todo mundo, tu é a bênção, irmão, que eu orava em língua, né? Tudo, não sabia nem quem era eu, né? Depois, nesse período também, entre esses 6 e 7 anos, eu tive uma crise de fé. Eu estava muito desanimado por algumas situações e duvidando de algumas coisas da igreja. O que aconteceu? Aí eu perguntei à minha formadora do vocacional, responsável, porque na Vulcabras tinha vários grupos de orações evangélicos, protestantes. E me chamaram para tocar violão lá, porque eu toco um pouquinho só violão, certo? Aí me chamaram. Eu comecei a tocar. Perguntei à irmã do Shalom, do vocacional, se eu poderia. Ela falou, veja com seu acompanhador pessoal. Aí, enquanto eu não falei com ele, eu continuei indo. Então eu tocava, depois começaram a chamar para me pregar. Eu pregava nas orações evangélicas, né? Esquisito, né? Mas quem já foi do Shalom conhecia. Ei, tu não é evangélico não, né? Tu é do Shalom, né? Sou. Pois eu era do Shalom também. Aí não era protestante, era só gente que ia para o culto, entendeu? Dentro da empresa lá. Aí o que aconteceu? Lá eu fui tendo várias experiências com Deus. Os protestantes gostavam quando eu pregava, né? Era interessante. Tinha essa harmonia com eles. Só que quando eu fui rezar um dia na capela, adorar o Santíssimo, o Senhor falou assim para mim, você é um adúltero, você é um covarde, você quer ser protestante porque lá é mais fácil. Aí nessa hora minha crise de fé acabou. Então, de fato, eu nunca mais fui para essas orações e Deus me inspirou a retomar o que já existia na Vulcabras, que tinha acabado, ou estava quase acabado, que era o grupo de oração do Shalom. Aí eu falei com a menina do RH e falei com a menina do vocacional. As duas liberaram, né? A empresa e no Shalom. Então começou os grupos de oração, formei o primeiro, tinha umas 10 pessoas. Foi aumentando, aí formou-se outro grupo, mais outro. Na minha época tinha 4 grupos de oração já, antes de eu sair. Eu saí, estava indo 15 para cada grupo e 10 pessoas, mais ou menos. Deus curava lá, Deus falava, pessoas voltavam para a igreja, estava acontecendo a obra de Deus, né? Depois que eu saí, Deus é tão bom, que tinha um grupo, não sei se mantém nesse nível, mas tinha dia que dava 100 pessoas ou mais. O grupo de oração do turno B, à tarde. 100 pessoas ou mais no grupo. Hoje, eu não sei como que anda, mas tem muitos frutos. Uma das pessoas desse grupo fundou um grupo de oração em Horizonte, na comunidade reunida, e já tem mais ou menos 4 anos esse grupo de oração. Então teve vários frutos, né? Então uma vida ofertada, ela tem sentido. Então, no caso hoje, qual é o meu trabalho, Zé? Eu coordeno um grupo de oração para jovens, eu sou ministro da palavra, extraordinário da palavra em Pacajus, ajudo a coordenar os ministros da palavra também. No caso, eu ajudo a coordenar os pastores de Pacajus, que eu sou núcleo, né, do pastoreio, eu ajudo a coordenar os pastores. E no caso, também dou formação, no centro de formação, que são tipo cursos sobre doutrina da igreja, né, que é o FB. Ajudo como ministro de ensino. E hoje tenho trabalho na rádio, que é toda segunda a sexta, melhor dizendo, de 6 às 9 da manhã, programa católico, que já tem há 5 anos. Teve um tempo na TV,
Hoje também comecei um trabalho há pouco tempo, há quase um ano, no YouTube, né, de lançar as pregações. E também tem a questão da minha missão de pregar nas comunidades. Hoje, por exemplo, eu prego em alguns locais de Chorozinho, Ocara, Horizonte, Pacajus, começando aqui, né, Jardônio? É umas 5 cidades, mais ou menos, né, que eu vou para 4 ou 5 comunidades de cada cidade dessa. Para onde a gente for convidar, a gente vai. A gente começou a ir para Aracoiaba agora, para aquelas regiões. A gente vai indo aos poucos, né? Sucatinga, outros locais. Então essa é a minha missão. A missão de não só pregar, mas de com a minha vida ser sinal de Deus para o mundo. Entenderam? Só para terminar, nesse retiro, qual é o tema? Maturidade e sexualidade. O que nós vamos ver? Nós vamos tentar aprender o que é ser um homem maduro e o que é um homem imaturo. Legal, né? Um homem maduro, a gente podia falar um homem imaduro, né? Mas é imaturo. E vamos tentar ver o que é sexualidade. Sobre isso, nós vamos falar um pouquinho sobre a ideologia do gênero, que é muito forte hoje, que entra a questão da homossexualidade, entra a questão das leis em relação a isso, o que a igreja diz, o que devemos pensar, como devemos conviver com isso fora ou dentro de nós, as tendências que existem ou não, entenderam? O que a mídia fala. Vamos falar um pouquinho sobre o namoro santo. Vamos falar um pouquinho sobre como ser maduro nas relações de amizade, nas relações dentro da igreja, na relação com Deus, na relação consigo mesmo. Como se dá bem com a nossa solidão? Vocês têm solidão, sim ou não? Como se dá bem com ela? Porque muitas vezes a gente começa a cair em vários pecados por causa da solidão. Na masturbação, em ficar com um e com o outro, em usar droga, em ficar ocioso, assistindo televisão o dia todo, ou então o dia todo na internet. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais. Ok? Amém? Amém? Vamos ficar de pé.